Graça e paz, irmãos que estão aqui com a gente, e que Deus abençoe você que está nos assistindo. Semana passada eu estava assistindo uma live, estava fora da cidade, aqui o culto de domingo, melhor dizendo, e como eu fui edificado. E espero que nessa noite, você que está na tua casa, você seja edificado, que a palavra possa falar ao teu coração e que esse tempo possa ser você e o Senhor. Então eu quero convidar as pessoas que estão aqui e você que nos assiste em casa para a gente estar orando. Senhor Deus, nós nos apresentamos para mais um culto, mesmo não tendo a igreja cheia, mesmo sentindo saudade de ver um sorriso, mas nós queremos prestar um culto ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória. E nós nos apresentamos aqui, Pai, para pedir, Deus, que o Senhor se alegre desse culto, que o Senhor se alegre dos louvores, que o Senhor se alegre do que vai ser falado aqui. Perdoa, Pai, os nossos erros. E eu peço que o Senhor esteja abençoando a cada um que está em casa, que o Senhor fale ao coração, que o Senhor edifique a vida, que essas pessoas que nos assistem possam querer te ouvir. Tira, Pai, todo o desvio que às vezes em casa é maior, e que nós possamos, ó Pai, render louvores e pegar, Pai, a orientação para a gente passar a semana. Nós nos apresentamos ao Senhor com gratidão. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Quero estar fazendo a leitura do Salmo 131. Salmo 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Esse texto fala para a gente aquietar, a gente depender. Eu estou com uma neta de 2 meses e eu vejo o quanto ela fica tranquila no colo da mãe. E queria que a gente procurasse se aquietar para a nossa vida e como nós ficamos nos braços do Pai. Às vezes eu quero sair dos braços do Pai e às vezes eu falo: Senhor, não deixa eu fazer besteira. Às vezes eu quero ajudar Deus, às vezes eu quero dar o meu jeito, e é tão bom a gente estar nos braços do Pai. Então eu queria que a gente meditasse nesse texto, e agora eu vou passar a palavra para o Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos começar cantando um cântico que nós já conhecemos. Nós cantamos ele algumas vezes aqui na igreja. Se chama Tu És Bom. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele continua sendo bom apesar das circunstâncias, apesar de tudo que nós podemos viver e sofrer aqui na terra de alguma forma. Nós sabemos que o Senhor, Ele continua sendo bom em sua natureza, de que Ele revelou sua bondade em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia
misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, pedindo que Ele venha reinar em nós, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, sobre o nosso agir. Jesus Cristo disse que o maior mandamento é que amemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para isso. Isso não é natural a nós. Nós precisamos rogar ao Senhor que gere em nós esse amor que vem de Cristo. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo vem reinar de novo em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo.
refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Nós, em nossa situação caída, como diz a Escritura, nós sofremos enfermidades, nós sofremos dificuldades aqui na terra. Jesus Cristo disse para nós, pela sua palavra, que nós devíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele é o Filho de Deus. E nós podemos crer nesse Deus que é a cura para nós. E nós vamos cantar a respeito dessa verdade sobre o nosso Senhor, que Ele é a cura, que Ele é a nossa cura.
Amém. Nós precisamos falar com o Senhor. Nós sabemos de toda a situação que está no mundo, nós sabemos de toda a situação que está acontecendo nesses tempos, e nós cremos que o Senhor é a cura. Nós cremos de fato, pela sua palavra, que Deus tem poder para sarar, Deus tem poder para cuidar de nós. Por isso nós vamos estar orando nesse momento. Vamos estar orando, igreja, você que nos assiste. Senhor, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o único que pode curar, é o único que pode cuidar, e já temos que te agradecer, porque o Senhor tem guardado a vida da tua igreja, o Senhor tem feito milagres em pessoas que, se pudessem hoje ter oportunidade de testemunhar, é o Senhor que traz a cura. E nós queremos glorificar o teu nome. E queremos, Deus, apresentar diante do Senhor as pessoas que estão doentes. O Senhor conhece todas elas, sabe o que cada uma sente. E nós aqui queremos pedir a tua cura. Que o Senhor cure essas pessoas. Que o Senhor restaure a saúde por completo. Ó Pai, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo a cada um. Agora, Senhor, também pedimos por almas, pedimos por pessoas que às vezes estão em conflito. Eu quero clamar ao Senhor que o Senhor possa ajudar essas pessoas a entender, a colocar diante do Senhor, e o Senhor cure as almas dessas pessoas, que o Senhor dê alegria ao coração de cada uma delas, que o Senhor retire, ó Pai, às vezes as coisas que atrapalham, e que o Senhor, ó Deus, esteja curando a alma dessas pessoas que às vezes andam tristes, que às vezes andam cabisbaixas. Senhor, Tu é o Deus que pode todas as coisas, e o meu entendimento é pequeno, mas o Senhor vai além do que eu imagino, além do que eu peço, porque o Senhor conhece cada um pelo nome, e eu clamo, ó Deus, que o Senhor esteja restaurando a vida, a saúde de cada pessoa que necessita. Só o Senhor pode curar, e nós necessitamos do Senhor a cada dia. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou estar orando pelo Claudinei aqui, presbítero Claudinei, pela palavra que ele vai estar trazendo. Senhor Deus, teu servo já recebeu a palavra do Senhor na vida dele para transferir para nós aqui. Eu quero pedir que o Senhor esteja usando a vida dele com clareza, como o Senhor tem usado. E nós, ó Deus, como igreja, nós queremos dizer que nós queremos ouvir a tua palavra através da vida do teu servo. Peço que o Senhor abençoe ele na ministração, mas abençoe cada um de nós a não ter nenhum desvio de mente, para a gente poder prestar atenção os 100% no que vai ser falado na tua palavra através do teu servo aqui. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais uma vez para poder pregar a palavra do Senhor. E antes de começarmos, eu queria perguntar a você, para darmos introdução à nossa mensagem de hoje, se você tem algumas coisas complicadas demais que você às vezes não consegue entender. Se tem situações, às vezes, que você se encontra, às vezes até que também não tem um entendimento. Existe na nossa vida muitas coisas assim,
que são tão complicadas que a gente olha, por mais que a gente estude, tente entender e resolver, nós não conseguimos ter um entendimento. E nessa noite nós vamos falar sobre algo também aqui. Uma dessas coisas que eu acho complicado de entender é a teoria da relatividade. Albert Einstein escreveu aquelas 3 letrinhas lá, mas você olha para aquilo e vai colocar isso onde? Vai aplicar onde, né? É E igual a mc ao quadrado. A fórmula eu estudei agora, eu sei explicar para vocês, mas como faz, como calcula, como aplica, não sei. Aquilo é energia igual a massa vezes a velocidade da luz no vácuo ao quadrado. Então ela mede a energia, ela mede a massa e ela também mede a velocidade da luz. É só você inverter, né? Uma conta de multiplicar ali, né? Você inverte e consegue fazer. Mas é difícil de entender. Eu não sei lhe explicar. Eu olho aquilo, a pessoa que fez aquilo é uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que se destacou nisso aí. E é usado para muita coisa, mas eu não sei. Então, na nossa vida, a gente tem essas coisas que são complicadas de entender. Na obra de Deus, né? No que Deus deixou para nós, no que Ele tem nos ensinado, muitas coisas também são assim complicadas. São difíceis de nós entendermos. Entender completamente toda a obra de Deus em determinado momento da nossa vida, a gente pode ter algumas dúvidas. Algumas situações em que a gente olha e fala assim, mas como é que isso é possível? Como é que eu posso entender isso? O que ele está falando aqui? Nós temos a Bíblia composta por 66 livros. E alguns são difíceis de entender, umas palavras estranhas, né? Hoje a Bíblia tem tantas versões para a gente ler e entender tudo que Deus deixou para nós. Na linguagem de hoje, ela é muito mais acessível, as palavras, né? Mas não é a mais usual, né? Nós não usamos ela aqui quando nós estamos lendo. A gente lê a corrigida e atualizada, a versão corrigida e atualizada, de João Ferreira de Almeida. Mas tem outras versões. Na linguagem de hoje é mais prático. Então a gente pega alguns livros aqui que são difíceis. E hoje nós vamos falar no livro de Isaías 55. Mas eu queria falar com você que tudo que nós vamos aprender de determinado momento, nós precisamos compreender para poder participar e ter um aproveitamento daquilo. Então, quando nós olhamos lá uma teoria da relatividade e aquilo não se aplica à nossa vida, o que a gente faz? Não temos nem interesse naquilo. Eu nunca vou usar isso mesmo. Eu não tenho utilidade para mim. Se tiver utilidade, eu também não sei como usar, porque ele é complicado de entender e aplicar. Talvez até tenha, né? E a gente, por não entendê-la, vai deixando de lado. E a obra de Deus, às vezes, é isso. Acontece assim, com muitas pessoas. Eles olham, acham complicado, acham difícil, não tem um entendimento, uma explicação, não tem ninguém que fale para ele, explique como é que aquilo ali ocorreu. E aí a pessoa, então, deixa de lado, deixa de receber, deixa de aproveitar, deixa de usar os ensinamentos de Deus para a sua vida, porque ela não teve o entendimento necessário. Alguns desses ensinamentos, eles são muito importantes e talvez até imprescindíveis e que nós devemos saber, pelo menos o básico, para compreender o que Ele fez por você e tem feito, né, através de muitas pessoas. Um dos pontos importantes para entender sobre a obra de Deus é sobre a graça dEle e poder desfrutar dela. Porque entender uma coisa, desfrutar é outra. Mesmo que eu venha a entender a teoria da relatividade, eu possa estudar, aprender, entender tudo sobre ela, eu talvez não use ela, não desfrute, não tenha serventia para mim. Muitas coisas são assim na nossa vida, a gente aprende, tem o conhecimento, mas eu não desfruto dela, porque eu não sei para que serve. Não traz benefício. E a graça de Deus é um desses pontos imprescindíveis que nós devemos tomar conhecimento, aprender dela e saber como usá-la e tirar todo o proveito que Deus deixou para as nossas vidas. Queria ler com vocês o texto de Isaías 55, do verso 1 até o 12. Abram suas Bíblias aí, vamos ler juntos, acompanhar.
Isaías 55. Ele fala aqui nesse texto sobre os aspectos da graça. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 55, verso 1. Todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Esse texto de Isaías, ele foi escrito num contexto bem interessante da vida de Israel. Isaías é um dos profetas classificados como maiores por sua extensão e pela obra que ele deixou para nós. Revelação de Deus através da vida de Isaías para o povo de Israel. E ele veio fazer aqui algumas previsões e profecias muito importantes. Ele profetizou a respeito de Jesus Cristo. Até o Isaías 50, 51, 52, 53, ele fala a respeito de Jesus, a respeito do Messias, e é a profecia que o próprio Jesus cita quando ele se apresenta. E todas elas foram cumpridas em sua integridade. Quando ele chega aqui no 54, 55, esse período, da época da vida de Isaías, naquele tempo de Israel, o povo estava cativo na Babilônia, preso lá. O rei da Babilônia, acho que Nabucodonosor, veio, prendeu Israel, levou a grande maioria das pessoas. E Isaías ficou em Israel, estava em Israel e continuava profetizando. Mas ele foi usado para o Senhor muitas vezes. E aqui nesse contexto, depois que ele fala a respeito de Jesus, ele fala depois a respeito do futuro glorioso de Sião, de Israel, que ia ser restaurado. Mas o povo naquela época estava cativo. Não estava vivendo uma situação boa, confortável, não. Estava vivendo uma situação muito difícil. E ele fala a respeito do Salvador. E logo em seguida, falando a respeito de como Israel ia ser restaurada, ele fala sobre a graça que seria oferecida gratuitamente a todos. E esse é um assunto que é básico, entender a graça de Deus na nossa vida, mas é imprescindível, porque nós precisamos entender para poder desfrutar dela. Senão Deus dá a sua graça sobre a nossa vida, Deus dispensa a graça dele. Mas em que área? Em que situação?
E como é que eu entendo que a graça de Deus está vindo sobre a minha vida? Eu preciso entender que Deus é gracioso comigo. Eu aceito isso, eu reconheço isso. Mas eu estou desfrutando dela? Então eu preciso desfrutar dessa graça de Deus. E aqui eu coloquei alguns aspectos da graça de Deus sobre a nossa vida, de acordo com esse texto. Então o primeiro aspecto que eu listei aqui, ela supre as nossas necessidades. No verso 1 de Isaías 55, ele diz: todos vós o que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A necessidade básica nossa a ser suprida é água e alimento. Água, a gente vive 3, 4, 5 dias sem água, e alimento, pelas estatísticas aí que as pessoas fazem, 20 dias, 30 dias, se você estiver tomando água, você vive. Isso quem gosta de assistir esses filmes de sobrevivência entende isso. Sabe que assim é o que foi estudado. Então, nós vivemos bastante tempo sem comida, mas muito pouco sem água. A água é muito importante. E ter sede, ser suprido, e não ter dinheiro e poder comprar as coisas, e poder receber isso de Deus, ter as suas necessidades supridas, é o que a graça faz na nossa vida. A graça de Deus tem essa condição para nós. Ela supre as nossas necessidades. Ela supre as nossas necessidades físicas, mas muito mais as espirituais. Jesus, certa vez, quando estava sendo tentado, ele disse: nem só de pão viverá o homem. O alimento, a roupa, a água é importante. O nosso corpo, não vive sem isso. Mas se não tivermos essa graça recebida do Senhor satisfazendo os desejos da nossa alma, não há nenhuma outra coisa que vai satisfazer. Há pessoas que nós vemos aí por estudos que já foram feitos, nos países mais desenvolvidos e onde as pessoas são mais abastadas, é onde ocorre o maior número de suicídios. Então não é ter fartura das coisas, é entender que a graça supre as suas necessidades, ela vai suprir as suas necessidades físicas, mas muito mais as suas necessidades espirituais. Ela vai te dar satisfação com aquilo que você tem. Aqui quando ele fala em água, a água na Bíblia é sempre comparada ao Espírito Santo. E vinho e leite é uma satisfação completa, que era o que as pessoas tinham de o bem mais precioso. Era ter uma videira e ter animais e aquilo ter abundante na sua casa, suprindo a sua necessidade física, completa, sem nenhuma necessidade nessa área. Mas esse sentimento vem quando você está, às vezes, pensando na sua vida, vendo o momento que você está vivendo, vendo a época que você está passando, e você sozinho consegue chegar àquele entendimento de que Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Mesmo que estejamos passando por lutas em alguma área, por alguma dificuldade em outra, ou esteja tudo bem. É aquele momento em que você senta sozinho num lugar, olha para a sua vida e consegue pensar assim: Deus tem sido muito bom para comigo. Deus tem suprido tudo o que eu preciso. Ele tem cuidado de mim, do meu pai ou da minha mãe, tem cuidado do meu filho, tem cuidado dos meus negócios, Ele tem cuidado da minha saúde, Ele tem abençoado as pessoas à minha volta, da minha família. Eu tenho podido receber orientação de Deus, Ele tem cuidado da minha saúde. E a gente sozinho consegue perceber isso. Esse é o momento em que a gente entende realmente que Deus está suprindo todas as nossas necessidades. Independente se você está passando por lutas em alguma área. Porque essa satisfação vem pelo entendimento que Deus está abençoando a sua vida. Que Ele está satisfazendo. Apesar de eu conhecer, às vezes eu estou só reclamando, muitas vezes. Só achando que eu quero mais, eu preciso disso, preciso daquilo, e quero ter tal coisa, eu queria alcançar. Isso é normal do ser humano, nós temos isso.
Eu ainda tenho sonhos, eu ainda quero fazer algumas outras coisas, eu quero alcançar mais algumas coisas, mesmo que materiais. Mas eu tenho também as coisas espirituais que a gente quer alcançar, e a gente, a cada dia, Deus vem suprindo isso, quando nós conseguimos entender que a graça supre todas as nossas necessidades. Quando ele fala sobre água, né, que nós temos aqui essa referência, a água é o Espírito Santo. E quando você tem sede e pede ao Senhor que receba da graça, é através do Espírito Santo que você vai receber isso. É recebendo o Espírito Santo na sua vida. É Ele que vai te dar esse entendimento. Ele que vai trazer sobre a sua vida o reconhecimento de que Ele está suprindo todas as tuas necessidades. Vinde às águas e receba e se farte delas. Apocalipse 22, 17 diz: aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Então a água que Deus promete para nós de satisfazer é a água da vida. O que te dá prazer de viver, o que te dá satisfação, o que te dá conhecimento, o que te dá entendimento de que você tem uma vida plena, prazerosa, satisfatória no Senhor Jesus. Mas tem um texto em João 4, verso 14, que fala: porém aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então essa água que vem através do Espírito Santo, que você pode receber, e é dada através da graça de Deus sobre a sua vida, ela vai suprir todas as suas necessidades, para todo sempre. Uma fonte eterna a jorrar na sua vida, de satisfação, de poder te dar o entendimento de que você está sendo suprido nas áreas que você tem necessidade. A gente pensa assim: eu tenho essa necessidade. Apresente a Deus. Mostre para Ele, fale com Ele, converse, ore. Ele vai te dar o entendimento, a sabedoria e o discernimento para satisfazer isso na sua vida da maneira que Ele quer. Essa água é tão importante, né? Esse entendimento de sede que nós temos, de ir buscar no Senhor, e Ele vai te dar o Espírito que vai satisfazer todas as suas necessidades. Então, esse primeiro aspecto, né? Ele é suprir, a graça supre todas as suas necessidades. O segundo aspecto, está lá no versículo 3, da graça, ela estabelece uma aliança perpétua. Versículo 3 de Isaías 55. E diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Esse aspecto da graça, né? Ela estabelece uma aliança perpétua conosco, que nunca mais poderá ser quebrada. Você entende o que é isso? Que mesmo que você queira quebrar essa aliança, ela não pode ser quebrada. Quando Deus estabeleceu uma aliança, ela jamais será quebrada. É uma aliança para a vida inteira, para a vida eterna. É uma aliança que vai durar para todo sempre. Através da graça que nós recebemos de Deus, essa aliança vai durar para sempre. Alguns, às vezes, permanecem na igreja um período de tempo, saem, mas retornam. Porque aquele que Deus quer e aquele com quem Deus realmente firmou uma aliança, mesmo que você venha a se desviar um período de tempo, você vai voltar porque essa aliança é perpétua. Você vai voltar porque essa aliança é eterna. Você vai voltar porque você vai sentir necessidade e Deus vai te trazer de volta. Nós vemos que muitos às vezes vêm e vão e a gente imagina que nunca mais voltarão. Ou não vemos mais essas pessoas, pelo menos próximo da gente que nós temos conhecimento, servindo a Deus. Então a gente imagina assim: a pessoa se desviou, se perdeu. Talvez ele nunca tenha feito uma aliança com Deus. Pode ser.
Porque a aliança que é feita através da graça de Deus, a palavra diz que ela é eterna, ela é perpétua, ela nunca vai se quebrar. Então não tenha medo quando alguém, às vezes, se realmente fez uma aliança para Deus, se desvie. Ore por ele, visite, acompanhe, mas saiba que essa aliança é perpétua. Ela começou com Abrão, ele mudou o nome dele para Abraão e fez essa aliança de abençoar ele, multiplicar, ser tu uma bênção. Ele fez uma aliança com Noé, quando destruiu todo mundo, toda a terra e salvou a vida de Noé, e fez uma aliança com ele e estabeleceu o arco-íris como aliança de que ele nunca mais derramaria água sobre a terra, que acabasse com a terra em água. E ele fez uma aliança a Davi, a quem prometeu trono e dinastia permanente. E ao descendente de Davi, que é Jesus Cristo. 2 Samuel 7, 12, ele fala isso. Fala para Davi que o trono dele seria estabelecido perpetuamente, que nunca mais ele sairia da casa de Deus, da casa do Senhor. E ali, nessa aliança que ele fez com ele, ela veio se cumprir na consumação da obra através de Jesus Cristo, porque o descendente de Davi, pelo que a Bíblia nos fala da descendência dele, lá nos livros dos evangelhos, mostra a descendência e fala pessoa por pessoa, desde Adão até Jesus. A Bíblia narra quem são essas pessoas, e Jesus é da descendência de Davi, e é o descendente dele que está no trono para sempre. Então essa aliança nunca mais poderá ser quebrada. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, Números 23, 19. Então, quando ele prometeu isso a Davi, veio se cumprir através de Jesus, ele mantém a palavra dele. Nesse texto ele diz: porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ele havia prometido isso a Davi, em manter a fidelidade dele, de misericórdia. Aí, por que de misericórdia? Porque ele sabe que nós somos pecadores. Sabe que nós precisaríamos e precisamos da misericórdia de Deus. Porque não é sempre que nós obedecemos à voz de Deus, não é sempre que nós obedecemos à vontade de Deus, não é sempre que nós nos dispomos a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então ele estabeleceu essa aliança e estabeleceu a misericórdia que foi prometida a Davi. Davi mesmo foi um homem chamado segundo o coração de Deus, porque toda vez que ele era confrontado com as situações erradas, e Deus falava com ele, ele ouvia e entendia que era Deus falando, ele se arrependia e se colocava à disposição do Senhor para mudar aquilo que estava errado. E foi assim com Batseba. Foi assim quando Deus não permitiu que ele construísse o templo e falou: seu filho vai construir, Salomão. E foi assim com muitas outras vezes. Então, ele estabeleceu essa aliança perpétua, mas por causa da misericórdia dele sobre a nossa vida. Porque de nós mesmos, a gente acaba quebrando de vez em quando, acaba se desviando, acaba fazendo o que é mal, o que é errado perante o Senhor. Mas a aliança não pode ser quebrada. Se você quer e você busca isso, se você inclina os ouvidos, se você ouve a voz de Deus, se você está atento ao que Deus está falando, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. É uma aliança que não pode ser quebrada, é uma aliança perpétua. A graça estabelece isso sobre a nossa vida. Ela é dispensada sem me custar qualquer esforço. Ela custa a minha atitude, o meu procedimento. Ela custa o meu entendimento e querer aceitar e viver de acordo com ela. Isso sim, é uma escolha, algo que eu quero fazer. Então ela funciona desse jeito. Essa aliança foi estabelecida desde a fundação do mundo. E ela veio ser estendida até Jesus. Deus fez uma aliança com Adão e com Eva. Fez promessas a eles. Estabeleceu com eles uma aliança e eles quebraram. Ele estabeleceu com muitas outras pessoas e elas vieram sendo quebradas. Mas quando ele consumou através de Jesus,
E João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele estabeleceu uma única vez uma aliança perpétua que nunca mais pode ser quebrada. Através de Jesus, o que esse versículo de João 3,16 nos diz é que se eu crer no que Jesus fez, então nunca mais pode ser quebrada essa aliança. Nunca mais a minha vida iria perecer. Eu posso morrer, mas eu tenho a vida eterna em Jesus, garantida pela obra que Deus fez através de Jesus, porque Ele morreu e ressuscitou, e é nisso que a minha fé se baseia, que um dia eu vou ressuscitar com o Senhor. Foi o que nós falamos semana passada, né? Desse tempo, de não aguardar o tempo, mas um dia nós seremos ressuscitados com o Senhor. E essa aliança foi estabelecida perpetuamente com você. Lembre-se disso. A graça de Deus estabelece uma aliança perpétua com você. Terceiro e último aspecto que nós queríamos falar para você nessa noite. Ela promove uma mudança de atitude. A graça de Deus promove a mudança de atitude na sua vida. Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então ele promove uma mudança de atitude. Esse aspecto da graça demonstra que a nossa mudança, né, da nossa atitude, da nossa vida, precisa ser real e verdadeira. E nós percebemos isso, porque nos traz ensinamentos, promessas, nos traz direção na palavra, e essa atitude ele é dois caminhos, um certo e um errado. E aí se apresenta aquelas duas situações. Vamos exemplificar de forma mais prática. Você tem a oportunidade de ser honesto com a pessoa e tomar um prejuízo, você tem a oportunidade de ser desonesto, né? Honesto com a pessoa, desonesto com a pessoa, ou ser honesto. Você escolhe. Você quer ser honesto ou quer ser desonesto? Financeiramente, num negócio que você está fazendo com a pessoa, numa palavra que você está dando, alguma coisa que você está prometendo. E a graça nos dá condições de mudar a nossa atitude. Antes da graça, eu queria era ser desonesto. Eu queria levar vantagem. Eu queria levar vantagem financeira, ou superior, ou aparecer, ou ser tratado como uma pessoa de importância. Mas eu estava sendo desonesto, eu estava usando de mentira, eu estava usando de alguma situação errada. A partir da graça de Deus, ela promove essa mudança de atitude. Mesmo que você tome prejuízo, mesmo que você não receba ou não seja aquela pessoa que as pessoas vão ver e apreciar ou vão falar bem, mesmo que isso não aconteça, eu vou tomar o caminho certo. Aquilo que Deus falou comigo que eu deveria fazer e cumprir aquilo na minha vida. Não importa se hoje eu vou vou ser ridicularizado por alguma situação. Há muitas situações que acontecem na nossa vida que é assim. Você tem recebido às vezes uma palavra de desprezo, uma palavra às vezes de chacota, de a pessoa falar, aquela pessoa faz isso porque é crente, faz aquilo porque é crente, deixa de fazer porque é crente. E às vezes aquilo você fica sabendo e tudo, mas nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, não o que agrada aos homens. E essa mudança de atitude só vem por causa da graça de Deus que nós podemos receber. Não vem de outra forma. Se você não tem a graça, você vai tomar outra atitude, uma atitude errada, sem seguir a vontade de Deus. Mas ela aqui estabelece condições, né? E sempre é condicional quando Deus não exige que essa mudança seja vinda dele sobre a nossa vida. Deus não fala contigo, apesar de ser da graça, fala assim, você tem que tomar essa atitude. Não, ele deixa uma escolha para você. Quem tem que mudar é você. A atitude é a sua escolha. A gente às vezes fala sobre livre-arbítrio, que eu posso escolher o que eu quero fazer. Eu posso.
debaixo da vontade de Deus. Eu posso, segundo o que Deus tem para a minha vida proposto. Nós sabemos que essa mudança, ela é condicional. Eu vou mudar porque Deus está colocando no meu coração esse desejo. E Ele vem através da graça. A condição que Ele colocou aqui também, que esse tempo para se fazer essa escolha, é enquanto se pode achar, enquanto está perto. Essa mudança de atitude é enquanto você pode achar o Senhor. Se você não tem a graça ainda sobre a sua vida, se você ainda não se converteu ao Senhor, se você ainda não aceitou a Jesus, isso mostra para a gente que tem um tempo, é uma condição para receber essa graça. Ela não vai ser dispensada para sempre. Vai vir um momento que ela vai parar. Vai vir um momento em que ela vai deixar de ser colocada à disposição do homem. E será quando Jesus voltar. A condição que ele colocou aqui é que haverá um tempo onde não será mais possível achar, ou vai estar fora do seu alcance. João 10:7 diz, Jesus falando, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Mas eu queria ler com vocês Mateus 7, versículo 21. Jesus se colocou como a porta, como o providenciador da graça de Deus, o dispenseiro da graça de Deus, como alguém que veio nos ensinar o caminho e primeiramente desfrutar dessa graça, primeiramente nos ensinar como viver debaixo da graça de Deus. Como é viver debaixo da graça de Deus? Leia os evangelhos, aprenda a obra de Jesus, aprenda o que ele fez. E ele dependia inteiramente de Deus. Até a sua vida ele entregou, porque Deus assim o pediu. Mas ele estava em paz. Ele sabia o que estava fazendo. Em toda a situação que ele viveu, ele sabia o que estava fazendo debaixo da graça de Deus. Mas vai haver um tempo. Mateus 7, 21 até o verso 23. Diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui ele coloca essa condição porque isso é por um breve tempo, é por um momento. E vai durar enquanto você estiver vivo, se você não se converter. A graça, ela está aí sem custo, de graça, para você desfrutar dela e receber todas as coisas que nós falamos aqui. Nós sabemos que ela existe e talvez até nem desfrutemos dela entendendo completamente ela na nossa vida. Então a gente precisa entender isso. Mas ela é condicional a esse tempo. É outra condição que ele coloca aqui, a última parte desse versículo, né? Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E ele fala isso aqui embaixo, na sequência dos 55. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. A mudança de atitude que Deus espera é que o perverso e o iníquo deixem a perversidade, deixem a iniquidade, deixem o pecado. Iniquidade, irmãos, é aquele que, ou iníquo, é aquele que peca sabendo que está pecando. Deus já te ensinou e falou o que é certo e o que é errado. E aí você escolhe a si mesmo pecar. É difícil a gente não pecar? E algumas vezes é muito difícil. A gente deixa de pecar? Não, a gente erra. Mas a graça é suficiente para nos perdoar. O sangue de Jesus vertido na cruz foi para isso. É a misericórdia de Deus que transforma a nossa vida. Mas a gente tem que deixar isso. Temos que parar com isso. E muitas coisas vêm sobre a nossa vida como tentação.
e aquela tentação vem, e aí você pode orar e entender que aquilo é uma tentação sobre a sua vida, aquilo é errado. Você precisa mudar de atitude. A graça faz com que você consiga mudar de atitude, mudar a sua vida. Essa mudança, ela vai vir naturalmente quando você entender a graça de Deus, de tudo que você já tem recebido dele, e você se converter ao Senhor Jesus. Não imagine às vezes que pode ser difícil, penoso, possa ter um custo muito alto para a sua vida, possa ter uma dificuldade em que você não consiga ultrapassar, possa ter uma luta em que você não consiga vencer, porque ele disse que dispensaria sobre a tua vida a graça. Jesus disse: no mundo tereis muitas aflições, mas eu venci o mundo. Então ela deu essa condição da gente vencer. O mundo é o pecado, são as coisas que o mundo oferece, os prazeres da carne, das coisas que nós queremos às vezes ter, possuir, praticar, fazer, desfrutar, mas nem sempre isso é possível. Segundo a vontade de Deus, muitas dessas coisas Deus não permite que a gente faça. Fora aquelas que são pecados explícitos, que estão explicando na Bíblia que, olha, isso não é para que a gente faça. Então, essa graça vem sobre a nossa vida para que a gente possa entender e ter condições de ser segundo a vontade de Deus. O texto de Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que nos deu isso. Deus nos deu. Como Ele deu o seu Filho, Ele também nos deu a graça. Pela fé nós podemos acreditar nisso. E pela fé nós vivemos como cristãos aqui nesse mundo, que é tão difícil em determinados momentos da gente dar um bom testemunho. Mas lembre-se, você tem a graça de Deus. Você pode desfrutar dela. Ela supre as suas necessidades, ela estabelece essa aliança eterna, ela não pode ser quebrada por você quando você aceita Jesus, e ela promove a mudança de atitude. Se você tem dificuldade com isso, qualquer atitude sua que é errada, que você entende, peça em oração a Deus e saiba que a graça vai te dar condições. Portanto, fazer parte da graça de Deus, receber ela como a graça, receber sobre a nossa vida, esse é o entendimento que Deus gostaria de falar com você nessa noite. Você já tem a graça, se converteu ao Senhor, já aceitou Jesus. Semana passada nós deixamos uma oração. Ela está lá, gravada lá. E nós estamos aqui, de portas fechadas hoje, mas já está marcado para o dia 28 a gente poder abrir. Então procure alguém, procure uma igreja, procure uma pessoa, aceite Jesus e mude a sua vida. Transforme. Deixe ser transformado pela graça de Deus. Ela vai mudar completamente a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Te dê uma boa semana e cuide da sua vida sempre. A graça é maravilhosa sobre a nossa vida e se podemos desfrutar de tudo que Deus preparou para nós. Cláudio. Bom, nós estamos chegando ao fim desse culto. Queríamos agradecer a Deus pelo aniversário da Júlia Diniz hoje. Então eu vou estar orando para a gente terminar o culto. A próxima live nossa vai ser na próxima quarta-feira, às 20 horas. E depois o presbítero Claudinei vai estar dando a bênção. Senhor Deus, nós nos apresentamos ao Senhor, te agradecemos por ouvir a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que traz coisas maravilhosas para nós, sem preço algum. E muito obrigado pelas pessoas que nos assistiram. Pedimos, Deus, que o Senhor dê uma semana abençoada a todos, que o Senhor, Pai, esteja renovando as forças, o entendimento. E obrigado, Deus, pelas pessoas que estão aqui conosco, participando, nos apoiando. Pedimos, Deus, que o Senhor dê uma semana abençoada
e que quarta-feira nós possamos estar juntos, ouvindo a Tua palavra, te cultuando, e que o mais rápido possível nós possamos ter mais gente aqui com a gente, podendo participar, podendo fortalecer a fé. Nós pedimos, Deus, que o Senhor esteja protegendo a nossa vida. Pai, nós cremos que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, e nós pedimos pela nossa cidade. Que o Senhor, ó Pai, repreenda essa doença, que o Senhor pare essa doença, que o Senhor oriente, Pai, as autoridades, e que nós, ó Deus, possamos continuar com a nossa luta. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu com saúde. E Deus, nós pedimos que o Senhor continue a guardar a nossa saúde e que as pessoas que estão doentes, o Senhor possa estar restaurando. Muito obrigado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com você hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.